Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Hoje nós vamos falar as 5 coisas que fazem as pessoas desistir, desanimar, ficarem frustradas sobre a criação de galinhas. Galinhas, aves, perus, qualquer bicho que não, assim, a gente pode até estender para qualquer criação. Por quê? Muitas pessoas não pesquisam antes e às vezes a gente coloca aqui até um vídeo no YouTube, eles olham pela metade ou olham a criação de um rapaz ou de uma pessoa assim que está com bastante produtividade, bastante produção e acha que, vou conseguir também. Mas lá no início ele não procurou saber como que acontece, acha que é só botar as galinhas lá, botar os bichos lá e tudo acontece, né? Galinha não é máquina. E mesmo que fosse máquina, até máquina para. Se a máquina parar, como é que faz para ligar a máquina? Um exemplo, né? A gente sempre fala que para criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, tem que ter planejamento. Se você for procurar um emprego e tiver lá uma vaga de cozinheira, você vai procurar um emprego sabendo que é a vaga de cozinheira se você não sabe cozinhar? Você vai procurar um emprego de motorista se você não sabe dirigir? Então, você tem que planejar em cima daquilo que você vai fazer. Como assim? Você vai ter que saber o espaço que você tem, a estrutura que você tem. Eu moro aqui na cidade, então eu já cheguei ao limite do tamanho que eu tenho para construir. Estou sem espaço. Eu gostaria, claro, de ter mais animais, como o ganso, mas faz barulho. Então, eu gostaria de ter outras coisas que não caberia, não comportaria bem, que não ficaria bem no espaço que eu tenho. Não ia ficar bom para os animais, assim como também não ia ficar bom para mim, além de incomodar os vizinhos, né, pelo barulho, que o ganso faz barulho o dia todo. Enfim, o planejamento é uma das partes mais importantes. Ali você vai saber a estrutura, você vai saber o que você pretende, e sabendo o que você pretende, a gente vai pesquisar se o que você pretende realmente vai te gerar lucro. Como assim? Eu preciso que você faça uma pesquisa de mercado na sua região, porque a gente vê nos grupos, até pode clicar aqui na descrição, tem o link do nosso grupo, Uma Roça no Meu Coração, com criadores do Brasil inteiro. Né? Às vezes a pessoa vai lá no grupo e pergunta: a sua região tá quanto o quilo da galinha? A sua região tá quanto a dúzia dos ovos? Não é na minha região. Eu moro no Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. Não é comigo que você tem que comparar. Você tem que comparar com a pessoa que vende na sua região. É aí que você vai vender. Você não tem que comparar com aquela granja que passa aqui 30 ovos por 10 reais. Você tem que comparar com os ovos que vende na feira, os ovos que vende no mercado, no mercadinho, que você vai vender, assim como eu vendo de porta em porta, acabei de chegar. Você tem que comparar com você. Assim como a gente fala, com a grama do vizinho. Mas quando você vê que a grama do vizinho é mais verde, você tem que saber os cuidados que é preciso. Qual o tipo da grama? Né? Então, a pesquisa de mercado é o quê? Qual o tipo de produto que vende mais? Tem lugares que vendem mais ovos. Como é que a gente está com procura de ovos e está todo mundo com muda de pena, ninguém tem ovo para vender. Eu estou esperando o carro do ovo passar para comprar, porque nem para comer dentro de casa a gente tem ovo. Eu tenho os ovos de raça, porém esses aí são para tirar pintinho. Até acabei de voltar do correio, fiz um envio agora por Sedex de ovos, né? Foi para Teresópolis. Então, região, né? Serrana aqui, próxima, no estado do Rio. Então, é para essa medida que você tem que saber. Existem lugares que também vendem muito bem galinha de abate. Aqui também vende, sempre tem uma procura. Mas você tem que saber que a galinha de abate come bastante. E antes de você saber que ela come bastante, você tem que saber qual raça. Exatamente. Ah, mas tem aquela pescoço pelado. Ah, mas tem não sei o que. Você tem que saber qual raça. Pescoço pelado é boa para abate? É boa para abate. Em torno de 4 a 5 meses ela está no ponto. Tem também a caipirão, né, vermelha, falsa rod. Porém, se você quiser mais rápido ainda, um retorno financeiro mais rápido, você pode procurar a peito duplo, que é uma ave mais difícil de se achar. Porém, ela tem uma carne mais branca, às vezes não tem tanta aceitação, que é essa que a gente compra em mercado nas bandejas, tá?
porém de 45 a 60 dias ela já está em ponto de abate. Ela cresce muito rápido. Então também tem que saber se na sua região, às vezes tem uma raça que é mais aceita, como temos canela preta, grisendre, né? Existem galinhas mestiças misturadas que tem gente que não compra porque tem penas no pé. Então também não podemos trabalhar com essas raças. Para isso a gente tem que ter a pesquisa. Ah, mas eu quero trabalhar com tudo. Não tem problema. Você só não pode botar junto. Você só não pode pegar uma poedeira, colocar junto caipirão. Eu estou te dizendo isso por experiência própria. Eu tive e tive prejuízo. Porque aquela que a gente cria para abate come mais do que a postura. Então a competição alimentar fica grande. As poedeiras vão ficando para trás. E as poedeiras já têm um crescimento mais lento, né, pelo organismo delas. Então nisso você perde produtividade das aves, ganho de peso, crescimento, pode perder também as aves. Então quando eu vi que estava dando errado, eu já comecei a fazer toda essa divisão que eu tenho aqui de baias para poder separar. Aí separei as poedeiras, o caipirão, aí botei grisendre, carijó. Aqui também nós temos uma diferença, né, no Brasil, de nomes. Tem galinha que chama aqui como carijó, tem lugar que chama pedrez, tem lugar que chama pintada. Então é sempre bom você pesquisar da sua região e olhar a ave. Ter certeza, não tenha vergonha de perguntar. É sempre importante você saber o que você está comprando antes de comprar. Já me perguntaram, mandaram uma foto de uma galinha comum, vermelha, e me perguntaram, essa aqui é pescoço pelado? Pescoço pelado já nasce com pescoço pelado. A gente fala que nasce até com aquele corte do exército, né? Nasce com a cabecinha de arriscada. Se não é assim, não é pescoço pelado. Ah, mas a ródia, como já falei, eu vou botar aqui, ródia é uma forma de ser usada de várias galinhas que são criadas de granja, vindas de granja. Todo mundo bota o nome de ródia, principalmente se for vermelha. Então, Roseland Red é uma, ródia é outra, Embrapa é uma, Isabral é outra, Nova Gen é outra e assim vai. Existem várias raças, várias formas, várias coisas de postura, de peso. E para isso você vai precisar de um investimento. Eu comecei aqui com patos, eu ganhei, me empolguei. Eu ia lá, comprava 1 quilinho de milho, aquilo dura até acabar. A gente até esquece, compra mais um pouco. Aí comprei 12 pintinhos. Veio um monte de macho. Ia lá, comprava um pouquinho de ração. Nunca me preocupei em saber quanto custava um saco de ração. Nunca me preocupei em saber sobre vacinação, nada disso. Fui só botando no quintal. Quando o dia que eu perdi para o gambá, porque não tinha uma estrutura, então eu tive que começar a fazer um investimento. Eu fiz o investimento primeiro no muro, para cercar, para os animais não passarem para o vizinho. Comecei a fazer a estrutura do galinheiro, para poder separar a grande da menor. Separar o pato da galinha, porque o pato adoece a galinha, o pato come mais, o pato come o dia todo, o pato não dorme. Então nós temos que saber o investimento que você vai precisar para fazer estrutura, comprar os animais, comprar ração durante no mínimo 4, 5 meses. Porque nós temos que lembrar que investimento não é lucro. Investimento, como já diz, é investimento. Você vai investir, você vai sustentar até que você consiga colher os primeiros ovos. Ah, mas eu tenho 500 galinhas, vou ter 400 ovos por dia e já vou começar a vender. Não é assim, nem todas começam a botar no mesmo dia. E se você errar em alguma coisa no manejo, principalmente alimentação, sanidade, se as aves adoecerem, tiverem aí cocidiose, diarreia, coriza infecciosa, você vai ter uma baixa produtividade no final. Então, para isso, você tem que ter o dinheiro pelo menos para custear isso aí de 4 a 6 meses a 8 meses. Ah, mas eu vou comprando. Eu fiz isso, fui comprando. E o dia que a gente não tem? Eu trabalhava fora, ganhava R$40 por dia, chegava ali e comprava um saco de ração, durava uma semana. Quando você não tem dinheiro, tem que pagar uma luz, tem que comprar um negócio, comprar uma mistura para dentro de casa e acaba a ração. E aí? O animal não espera. Então você tem que calcular isso, você tem que calcular quanto que tá. Nós tivemos uma excelente notícia hoje, que o milho está baixando, de R$90 nas lojas já está 75 e na fazenda está 68, se mantendo.
né? Tava vindo uma crescente de 45, chegamos a 68 e nas lojas chegou a R$120. Milho de 40 quilos, tá? Milho inteiro. Então, nós temos que saber se vou ter o dinheiro para custear isso. Além da luz, vacinação, que é muito importante, comedouros, bebedouros, o seu tempo também conta. Não adianta botar comida, a luz lá acesa para os pintinhos e água à vontade. Quando você chegar amanhã e tá doente, você não vai saber o que fazer. Eu preciso que você pesquise sobre doenças e principalmente antes do animal adoecer. Não dê remédio como prevenção. Prevenção é limão e alho na água. Medidas naturais. Vermifugar as aves. E isso é prevenção e investimento. Você está investindo na saúde das aves para que ela te dê o lucro mais para frente quando ela começar a produzir ou quando chegar na hora de abate. Mas para chegar na hora de abate, mas chegando, você também não pode deixar chegar na hora do abate, da postura, para procurar o local para você vender. Lá atrás, quando a gente falou sobre mercado, você tem que achar o lugar que você vai vender, você tem que se decidir se você vai querer vender para lugares que vendam em quantidade, te paga menos, ou se você vai ter coragem de você mesmo vender. Nem sempre um criador é um bom vendedor. Existem pessoas que têm vergonha. Existem pessoas que realmente não sabem lidar com o negócio. Eu gosto de vendas, eu sou formada em logística, sou de exatas, né, como chama. Tive já um emprego como gerenciando empresas e eu sempre gostei de trabalhar com vendas, principalmente aqui na região dos Lagos, tem mais de 10 anos que eu trabalho com vendas. E eu gosto de vender meu produto, porque eu sei o que eu tenho. E é muito importante que você também saiba, mas não deixe para procurar não deixe para procurar o que vender na hora que já tiver. É melhor você saber para onde e o que você vai vender antes mesmo de você comprar as aves. Isso tudo faz parte lá da pesquisa de mercado. E a gente precisa de produtividade. Precisa que quando as bichinhas comecem a produzir, a gente já tenha que entregar. Só que não pode falhar. Se você fez um acordo com aquele mercado, com aquele hortifruti, com aquela lojinha, você vendeu hoje, amanhã você tem que ter. Não tem problema. Você tem que ter mais aves do que você promete ter de ovos. Em torno de 70 a 80. Se você tem 100 aves, 70 ovos por dia. Nunca é 100%. Ninguém é 100%. Principalmente quando a gente for trabalhar com criação caseira, que é o meu caso, tá, gente? Eu não estou falando de grande. Estou falando de criações simples. É possível, sim, ganhar dinheiro com criações simples. Mas você precisa se organizar. Eu preciso que você saiba antes de começar. Porque a gente se ajuda, mas nem tudo a gente consegue resolver. Nem tudo a gente sabe o que fazer. Então, eu conto com você, não desista. Eu conto com vocês começarem a criar, eu conto com vocês continuarem criando. E conto com vocês aqui junto com a gente para mostrar o nosso dia a dia, mostrar que é possível. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.